Muito bem, pessoal, chegando com mais notícias do Palmeiras para vocês com a ESPN FC, trazendo todas as informações do Palmeiras no mercado da bola, que segue bem agitado. Tem novidades no caso do Andrés Pereira, aí o Verdão aumentou um pouco o valor para tentar fechar com o jogador de vez, e tem proposta de 180 milhões para tentar levar um jogador do Verdão. Bora conferir tudo isso aqui agora. Só peço para vocês, verifica se está inscrito no canal para você ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras, galera. Então, sem mais delongas, bora conferir. A gente está falando de Palmeiras, deixa eu puxar a informação do nosso site, espn.com.br. A apuração do Daniel Bocato é o seguinte: o Palmeiras, além da contratação do Paulinho, além do Facundo, que já chegou, ainda está olhando o mercado e falou: não vai levar meu menino daqui não. Vitor Reis teve proposta feita pelo Brighton de 23,5 milhões de libras. Vou repetir: 23,5 milhões de libras. Daí essa bagatela de 180 milhões de reais, Pascoal. E o pessoal falou assim: vai levar não. Tá bom, deixa ele aqui pra mim. O Vitinho, o Vitor Reis, né? Porque eu conheço como Vitinho. Vitor Reis é igual assim, o Silvinho, lateral esquerdo do Corinthians. Para mim é o Vitamina. Não adianta, eu não consigo falar o nome. Para você e para o Zé Elias. Entendeu? É o Vitamina. O Vitinho é um dos únicos zagueiros brasileiros com velocidade. É um dos únicos zagueiros que acompanha atacante na corrida. Onde é que você acha outro? Tá no Flamengo, o Cruzeiro tá querendo. Fabrício Bruno. Diferença de idade só. A diferença é da idade. É só da idade, mais nada. E é difícil você ter zagueiro que dá passe para frente. O zagueiro toca do lado e recebe, toca do lado e recebe. Quando você tem um zagueiro que enxerga o cara e dá de frente pro cara fazer toca e me voe. Muito obrigado, isso ajuda muito. Quando ele dá aquele tapa na bola pro cara da frente para resolver a jogada, esse zagueiro interessa. Pro futebol europeu, principalmente. Sim. No meio de tanta retranca, você tem um zagueiro que levanta a cabeça, tá aí, pá, vai lá e resolve. Né? Então, o Vitor Reis é um jogador que tem muitas qualidades, tanto o Vitor Reis não perde bola aérea, o Vitor Reis não perde corrida para adversário, ele pode falhar em um lance ou outro, porque é natural, é da natureza humana. Você errar um momento ou outro é da natureza humana, mas ele é um jogador que tem muitas qualidades. E o Abel disse, esse aqui não. Então, essa é a minha questão, assim, que ele é exímio jogador, o Naves acho que todo também mundo foi sabe. procurado. Foi, né? O zagueiro reserva. Eu não sou baúpa. Mas foram 23,5 milhões de libras? Foram outros milhões de euros, mas não foram 23 milhões de libras. O Palmeiras também disse não. Então, mas acho que o debate aqui é 180 milhões de reais num zagueiro, 18 anos, uma joia, um jogador importante. É sinal de que o Palmeiras está realmente estruturado, disposto a investir para reconquistar um título que pesou não conquistar um título de expressão em 2024, Silas. A minha impressão é essa. Não conseguimos conquistar títulos expressivos no ano que passou, então agora vamos segurar, estamos estruturados financeiramente e não vou vender. Porque, assim, recusar 180 milhões de reais num jogador, num zagueiro... É que acaba de vender o Estevão, né? Faz pouco tempo, já tinha vendido o Hendrick, então tem dinheiro, de 2 bilhões, tem dinheiro em caixa. O Estevão foram quase 62 milhões de euros, pois né? E agora, eu em 2017... Ainda tem o meio, hein? Ainda tem o meio, Guilherme. Juntando os três, comprava uma SAF. Pois Em 2017, eu era técnico do Red Bull Bragantino e fui fazer um jogo treino com o São Paulo, lá no centro de treinamento, na Barra Funda. E o Rogério Ceni falou assim pra mim, estão querendo trazer zagueiro. Tá vendo aquele menino ali? Quem que é? Sabe quem que era? Militão. Ele falou, vai ser um dos melhores zagueiros do mundo, o Militão. O Militão já está no Real Madrid, já está na seleção brasileira, já foi campeão quantas vezes da Champions? Já uma ou duas, né? O Militão. Então, eu acredito que lá internamente, no Palmeiras, eles estão vendo esse menino dessa maneira. Então, vamos segurar, porque é muita grana. Eu lembro que era o Ranieri, que o Flamengo liberou para renovar o contrato do Gabigol, para ajudar com a grana. O atacante que o Flamengo tinha lá. Rainer. Não, era um canhoto atacante. Nossa, tô com o rosto dele na minha cabeça. Ranieri? Não. É Renier. Renier. Liberou o Renier para poder... Cara, muito bem pensado. Então, o Palmeiras não faz nada assim sem pensar.
Então, ele é magro ainda, mas ele tem estatura, o Vitor Tem Reis. 18 anos, Ele ainda vai vai ganhar encorpar, corpo. e aí o Militão também era assim quando estava aqui, e tanto o Beraldo também era assim quando estava aqui. Então, esses jogadores, eu acredito que o Palmeiras está pensando que estão oferecendo 180 milhões, imagina daqui a um ano. Zinho, é o melhor zagueiro do Palmeiras hoje? É isso que justifica? Não, ele pode ser. Ele pode virar, pode se tornar. A gente estava falando antes de montagem de elenco. O Palmeiras tem o Murilo, tem o Gustavo Gomes como uma dupla que eu considero uma das melhores. Não fizeram uma temporada espetacular, como sempre foi. Aconteceu, o Palmeiras acabou não ganhando esse título nacional, né? Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro. E internacional, a Libertadores. Ganhou o Campeonato Paulista. Mas aí por isso que eu não via o elenco do Palmeiras com tantas necessidades de contratação. Assim, mantém esses garotos que vão sendo moldados, lapidados. Eu gostaria muito que a maioria dos clubes brasileiros conseguisse fazer isso. Sim. Essa coisa do garoto sair daqui com 17 não pode, mas 18. Ele é vendido com 17, espera fazer 18 para ir embora. Não está moldado, não está lapidado, ainda não está pronto. E o pior, muitos deles já estão indo para a seleção, ainda numa seleção em formação, com um garoto que está em formação, aí o resultado é o que a gente está vendo. O Dunga deu essa declaração e eu concordei muito com ele. A gente não está mantendo jogadores para se moldarem aqui no futebol brasileiro, para serem aproveitados aqui, porque as condições financeiras, essas propostas são irrecusáveis. O Palmeiras hoje está com caixa organizado? Está devendo? A administração está certinha? O clube não é para ter milhões e milhões guardados. O clube é para fazer o melhor time para o torcedor consumir, e consumindo entra dinheiro, porque o time que ganha título rende muito. Então, assim, o Palmeiras hoje está organizado, pode ainda ficar com esse garoto, lapidar e moldar ele ainda mais, ótimo, sensacional. E eu acho que assim, ele tem uma idade muito boa, se ele virar titular desse time, ganhando título, pode ir para a seleção, né? Que a gente está vendo que tem espaço, ele mais maduro, ficar mais jogador de verdade. Vai render no futuro um poder financeiro bom para o Palmeiras. Que bom que o Palmeiras consiga resistir. Não é fácil, hein? Não é fácil. Uma proposta dessa... É muito dinheiro. Olha, acho que a maioria dos clubes no Brasil venderia. A maioria porque, dos às clubes vezes- do Brasil não tem nem estrutura financeira para negar 180 milhões, E né? até porque às vezes tem pressão da família também, do próprio empresário, né? Porque é uma grana que todo mundo ganha grana, todo mundo se estabelece, né? Todo mundo se... Organiza. E aí às vezes, mas a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E nem sempre, quando o jogador, a família, o empresário entende isso, é plano de carreira. Duas notinhas do Palmeiras. O Palmeiras não desistiu do Andréas Pereira, Tá. marcou uma reunião para segunda-feira para definir o caso. São 22 milhões de euros que o Palmeiras paga pelo jogador. Se o pessoal da Inglaterra topar 22 milhões de euros no Andréas Pereira, está feito o negócio. Essa é a decisão do Palmeiras. Segunda-feira foi marcada a reunião. Palmeiras não sobe mais que isso, é o limite, 22, é o não, teto. já tinha oferecido 20, passou para 22. Tá. Perfeito? Está na mão dos empresários, da negociação, da conversa. É o que a Júlia Bechinha que está conversando lá na Inglaterra, né? E, então está tentando acertar viabilizar. Quando o Andréas fala, ele não quer se envolver, Claro. né? Aquela declaração que Até você porque ele falou tá bem ontem no dele. Fulham, né? Eu tô aqui, tal, deixa o pessoal do Fulham acertar e tal, entendeu? Acho que está numa posição que ele tem que adotar, essa é uma realidade. E se não der com ele, o Palmeiras vai atrás do Villasanti de novo, como foi no meio do ano, mas o Renato não deixou sair. Agora o Palmeiras pode oferecer até 3 jogadores e mais uma parte em dinheiro para trazer o Villasanti. Este aí, o empresário, tende a facilitar o negócio, que já deu declarações dizendo que vai se esforçar para que dê certo. Olha aqui, Walter Felipe Melo, Davi Luiz, Cuesta, Mariano, Fernandinho, William, Marcelo, Vargas, Diego Costa e Luiz Adriano. Sabem o que é isso? Jogadores sem clube. Opa, depois do intervalo tem sabe o quê? Bom, Nacional, quero acionar mais uma vez também o Edu com informações do lado do Palmeiras, que também tem agitado no noticiário de mercado da bola. Edu?
É isso, Mari. Vim pro lado de cá do muro para falar um pouquinho do Palmeiras. Se apresenta já na próxima segunda-feira. Começa uma temporada que é muito importante porque tem Mundial de Clubes, além de todas as competições tradicionais, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro e Campeonato Paulista. A estreia será contra a Portuguesa no Allianz Parque. Bem, reforços, por enquanto 2 mais de peso. O Facundo Torres, que veio do Orlando City, e o Paulinho, na maior negociação do mercado nacional. O Paulinho que veio por um valor grande, ainda a cessão de 2 jogadores, o menino da base Patrick e o Gabriel Menino, formado também na base, mas que já estava com os profissionais há um bom tempo. Só que o Palmeiras não está parando por aí, muito pelo contrário, está de olho em alguns jogadores também muito importantes. O Andréas Pereira, do Fulham, é uma meta. Palmeiras já passou dos 20 milhões de euros na proposta, mas por enquanto ainda não conseguiu fechar a negociação. Mas é um jogador que interessa demais. O Vila Sante do Grêmio também está numa relação de reforços. Aliás, o Gustavo Gomes, ontem, deu uma entrevista para uma rádio paraguaia, a Rádio Versus, e disse: olha, o Palmeiras, antes da virada do ano, me consultou sobre 3 jogadores paraguaios. O Alex Arce, atacante, que é da LDU. O Isidro Pita estava no Cuiabá, está indo para o Red Bull Bragantino, e também sobre o Vila Sante. E claro, o Gustavo Gomes deu as melhores informações a respeito dos seus 3 companheiros de seleção paraguaia. Então o Palmeiras está de olho no mercado muito, mas muito promissor para reforçar ainda mais o time que já foi bem na temporada, embora não tenha conseguido os principais títulos, aqueles que ele mais queria, Brasileirão e Libertadores. Dito isso, o time vai se reapresentar com alguns jogadores que saíram, talvez o principal deles, o Dudu, que será apresentado amanhã pela equipe do Cruzeiro, foi a grande baixa do Palmeiras. E agora há pouco saiu na Inglaterra uma informação, Daniel Bocato do site publicou ela no espn.com.br, que o Brighton fez uma 3ª proposta pelo zagueiro Vitor Reis, uma proposta multimilionária, 25 milhões e meio de libras, 180 milhões de reais. Mesmo assim, a tendência de recusa do Palmeiras quer ficar com o Vitor Reis pelo menos até a disputa do Mundial deste ano de 2025, Mari. Tia Leila, então, também segurando as suas peças, claro. Sim, mas é muito dinheiro. É muito dinheiro, né, Marra? É muito dinheiro, mas o Palmeiras se organizando também no mercado. O Palmeiras já tem 2 reforços garantidos. O Paulinho, que vai demorar um pouquinho para estrear, está se recuperando de uma lesão. Maior contratação do mercado nacional por enquanto. E também o Facundo Torres, mas não quer parar por aí. Está insistindo com o Andréas Pereira, 22 milhões de euros a proposta do Palmeiras para o jogador deixar o Fulham. E o Gustavo Gomes, que é um dos líderes do Palmeiras há muitos anos, deu uma entrevista no Paraguai ontem dizendo o seguinte: o Palmeiras me consultou sobre 3 jogadores paraguaios. O Isidro Pita já está com a sua carreira encaminhada, sai do Cuiabá, vai para o Red Bull Bragantino. O Alex Arce, que defende a LDU, atacante, e também o Vila Sante do Grêmio. E o Vila Sante é sim um grande alvo do Palmeiras ainda nesta temporada, uma tentativa de tirá-lo da equipe gaúcha e trazê-lo como reforço, formando aí um meio de campo muito forte com as chegadas que já aconteceram e com aquelas que o Palmeiras ainda pretende para 2025. Para fechar o Palmeiras, agora há pouco o Daniel Bocato, nosso companheiro do site, acabou de subir no site da ESPN uma informação importante. O Brighton, da primeira divisão da Premier League, fez uma 3ª proposta pelo zagueiro Vitor Reis. E essa proposta é milionária, 25 milhões e meio de libras, algo em torno de 180 milhões de reais. O Palmeiras, segundo essa matéria, deve recusar porque pretende que o Vitor Reis dispute o Mundial de Clubes no meio do ano para só então colocá-lo no mercado e tentar uma venda. Vou deixar vocês com uma pergunta aqui que me veio à cabeça. Quem, por enquanto, Abel, professor, Eugênio, fez a principal contratação no futebol paulista? Palmeiras com Paulinho, destaque do Atlético Mineiro, ou São Paulo com Oscar, que há muito tempo não joga no Brasil, mas que foi destaque até de seleção brasileira? E aí, o que vocês me respondem, companheiros? Essa é boa, hein? Mas é difícil, Parelha. Não é? Não é Parelha? Eu sou mais o Paulinho. Apesar da condição física ruim no último ano, eu acho que o Paulinho foi um jogador que aprovou no Galo. Ele sai por circunstâncias também da questão física, mas do valor que o Palmeiras pagou, eu fico com o Paulinho. Paulinho dá para dizer que é mais certo, mais por ele já estar habituado, já ter voltado há um tempo da Europa para o futebol brasileiro. Está mais ambientado. O Oscar, torcedor ter mais otimismo que ele vai dar certo, é isso? O Oscar tem a questão de já ter estado lá, né? Que pode ser até um problema, porque ele não saiu bem do São Paulo. Seria uma retomada. Uma retomada em todos os sentidos. O Paulinho, estando bem fisicamente,
Para mim, a principal contratação, inclusive, do ano, junto com o Gabigol, para o Cruzeiro. Aí transcendendo o estado de São Paulo, né? Que o Edu ficou ali só dos dois rivais, mas o Paulinho é reforço de primeira prateleira. Eu acho que a questão toda passa por isso, né? Pelo Paulinho estar mais presente aqui no campo de visão dos brasileiros, né? De quem acompanha o futebol brasileiro. O Paulinho estava jogando aqui já há 2 anos ou 3 anos pelo... O Oscar é mais uma incógnita, né? O Oscar é um jogador que apareceu muito bem, muito bem. É um jogador titular de seleção brasileira, que jogou no Chelsea, sabe? Estava jogando e performando, né, no principal centro, né, no principal campeonato de clubes do mundo, lá, nacional de clubes do mundo. Mas ele fez uma opção por jogar na China. E ele joga na China há uma década. Muito tempo. Ou quase uma década. E é um futebol da China que, em algum momento, ele teve algum destaque, mas ele foi sendo esvaziado e o Oscar continuou lá. Então ele volta da China, porque ele tinha um baita de um contrato, um negócio absurdo que ele ganhava lá. Não fazia nenhum sentido ele sair, abandonar aquele contrato, porque o futebol chinês deixou de ser o Eldorado, né? Ele continuou lá até o fim, recebeu tudo o que tinha para receber. E ele volta para o Brasil, mas talvez no momento em que ele não esteja tão habituado à intensidade e à qualidade do que é o futebol brasileiro hoje, que evoluiu nesse período. O futebol brasileiro melhorou no aspecto tático, no aspecto físico, em várias questões, em outras não. Mas então, como vai ser a readaptação do Oscar ao futebol brasileiro é uma grande interrogação. O Paulinho a gente já sabe, embora esteja machucado, vai demorar um tempo para voltar, mas quando voltar, a gente imagina que ele recupere os melhores momentos dele de Atlético. Então, a impressão hoje é que o Paulinho é mais negócio. Mas o Oscar pode se adaptar rapidamente e recuperar o futebol que a gente sabe que ele tem. Ele é muito bom jogador, excelente jogador. O Oscar era do trio. Lucas, Oscar e Neymar. Era o trio daquela seleção brasileira de base que subiu, chegou até a seleção principal e estava lá presente naquela Copa do Mundo de 2014, que teve um desfecho muito ruim para a seleção brasileira. Só o Rafa Benítez não gostava do Oscar, deixou ele fora daquele jogo Corinthians e Chelsea. O Tite agradece até hoje, porque o Oscar ali estava num momento até pré-China, né? É um jogadoraço. E para a função... Isso 12 anos atrás, né? E para a função que o Zubeldia quer, o Oscar vai ser muito importante. Ele vem para ser o tal do enganche. Né? Então, pro time do São Paulo, ele pode render muito. Mas como a gente está colocando no campo das individualidades, eu fico com a impressão mais recente do Paulinho. Recente de últimas temporadas. O Palmeiras é um time que cria muitas... Primeiro que é um time pronto e um time que cria muitas chances, né? Que faz muitos gols. E que também perdeu muitos gols. Ele fez muitos gols. O grande problema foram os gols perdidos, né? Nessa temporada que passou agora. O Palmeiras foi o time que mais criou situações de gol. Uma brecha boa para o Paulinho entrar. Não as converteu. Não é? Eu acho que enquanto tiver Estevão e Paulinho, talvez o Palmeiras nem sinta tanto a diferença, a falta desse tal 9. Vai ter por pouco tempo Dá os para dois ter juntos, jogo. né? Aqui vai ter por pouco tempo. Aí na hora o Paulinho que o demora para sair... voltar e quando ele estiver voltando, se adaptando, o Estevão sai. Mas vai ser interessante ver o Paulinho com o Estevão. Talvez no Mundial de Clubes. Tempo. Os dois juntos. Que é o que interessa. Obviamente, agradecendo ao amigo Eduardo Afonso, que trouxe as informações ao vivo de São Paulo e Palmeiras. E a gente faz um rápido intervalo. Então é isso aí, né, galera? O Palmeiras segue na busca aí de reforçar mais a equipe aí para esse ano de 2025, né? Acabou de rejeitar uma proposta aí de 180 milhões de reais aí, que seria... uma entrada de caixa aí absurda até para poder trazer mais reforços, mas talvez o Palmeiras pode estar vendo que ele rejeitando essa proposta, ele vai conseguir ganhar mais lá na frente, porque realmente é um zagueiro diferenciado aí, de velocidade e que pode trazer bons frutos aí para o Palmeiras, né, galera? Então, o Palmeiras ainda tá na briga pelo Andrés Pereira, né? Aumentou um pouco o preço aí para tentar trazer ele, mas o Verdão ainda tá
movimentação ainda, no meu ponto de vista, tímida no mercado. Conseguiu trazer o Paulinho, o Facundo Torres. Eu acho que o Palmeiras ainda precisa de pelo menos ainda mais uns 3, 4 nomes aí para realmente ficar bem competitiva nesse ano de 2025 e chegar muito bem no Mundial aí, né? Porque vale lembrar que o Paulinho tá machucado, só vai poder jogar mesmo a partir de maio, então seria ideal ele pegar entrosamento aqui no Campeonato Paulista, né? Para o time ficar redondinho. Quando chegasse no Mundial ali, o time já estaria no ponto, né? Mas até o momento, Facundo Torres chegou 100%, o Paulinho chegou, vamos botar aí, né? 80% negativo, né? Mas daqui a pouco ele vai se recuperar e vai estar disponível, né, galera? Mas eu acho que o mercado da bola do Verdão ainda não está bom o suficiente. Espero que consiga trazer mais jogadores aí, consiga fechar com mais gente aí. Realmente o mercado tá muito absurdo, a quantidade de valores aí que você precisa para trazer um jogador mediano, né, galera? Então realmente os valores tá cada vez mais absurdo aí no mundo do futebol. Então é uma coisa impressionante. Então 2, 3 jogadores que você traz aí já dá 100, 200 milhões e é grana demais, né, galera? Bem complicado. Então deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, deixa seu like, se inscreve no canal para vocês não perderem nenhum corte do Palmeiras. Vamos ficando por aqui, tamo junto, valeu, fui!